Então, shalom, shalom a todos. Hoje iniciaremos um tema novo, dado a festividade, ao período, na verdade, não é uma festividade, é o período que se aproxima, em algumas semanas mais 2 semanas e meia aproximadamente. Nós iniciaremos um período de luto dentro do judaísmo, um período que não é feliz, que não é muito bom. Então, dado isso, nós vamos começar hoje o nosso shiur. Vai se estender até semana que vem, Bezrat Hashem, com o favor dos céus. Nosso shiur de hoje, eu gostaria de dedicar ele para a refuá do Rav Nissim Ben Haviva, um rabino muito famoso aqui de Beersheba. Está tendo sérios problemas de saúde, então o nosso shiur de hoje seja para a refuá shlema desse nosso amigo. Então vamos lá. Daqui a algumas semanas, nós iniciaremos um período chamado Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, literalmente, é entre os períodos, entre os estreitos, na verdade, entre dois momentos de aperto, de tristeza. Esse período, Ben HaMetzarim, ele se dá entre, quem sabe? Tisha B'Av. E 17 Tammuz a 9 de Av. Shiva Asar Betamuz a Tisha B'Av. Muito bem, tudo acertado. Então é um período que se dá entre esses dois momentos não felizes do judaísmo. Então, no judaísmo, nós não comemoramos somente momentos de alegria, mas também nós comemoramos momentos de tristeza, como essas duas festividades que nós temos, essas duas celebrações. Por que é importante relembrarmos esses dois fatos, Shiva Asar Betamuz e Tisha B'Av? Porque dentro da história judaica, todas as tragédias, tudo de ruim aconteceu a Israel durante toda a história judaica se derivam das transgressões que foram cometidas nessa data. Ou seja, no dia Shiva Asar Betamuz, qual foi a transgressão que a Israel cometeu? Os espias. Dia Shiva Asar Betamuz, não. Dia 17 de Tammuz, não. Foi outra transgressão que foi cometida. Bezerro de ouro? Bezerro de ouro. Tisha B'Av, sim, foram os espias que retornaram em Tisha B'Av. Então, todas as calamidades, todas as coisas ruins, tragédias e tudo que aconteceu com o povo de Israel no decorrer de toda a história se derivam dessas duas transgressões. Primeiro, o primeiro ponto foi o bezerro de ouro. O segundo ponto foi os espias retornando de observar a terra. A propósito, estamos nas parashiot que narram esse fato. Então, desde as destruições do templo, os exílios, as perseguições, expulsões, tudo de mal que ocorreu entre o povo de Israel, foi dado esses dois motivos. E por que é tão severo assim essa transgressão ao ponto de levar o povo de Israel a sofrer com isso durante toda a história? O primeiro ponto é o bezerro de ouro, Egel HaZahav. Egel HaZahav, antes de Israel cometer essa transgressão de Egel HaZahav, do bezerro de ouro, eles tinham um nível espiritual semelhante a Adam Rishon, no momento que Adam Rishon estava no Éden, ou seja, era um nível espiritual de praticamente total perfeição. A Israel tinha um nível de Nevi'im, tinha um nível elevadíssimo espiritual, antes da transgressão do bezerro de ouro. E quando transgridem com os espias, a Israel tinha um outro nível, um nível em que ele tinha um mérito ainda de ocorrer milagres visíveis e perceptíveis e palpáveis o tempo todo.
Então, por essas duas transgressões, resultaram em uma ruptura, em um desligamento entre Hashem e Am Israel. Em um momento por um motivo e outro momento por outro motivo. Vamos entender primeiro o pecado do Egel Azahav. Egel Azahav, ele foi feito um bezerro de ouro pelos homens. As mulheres não participaram dessa transgressão, e sim os homens judeus. E quando esse bezerro estava pronto, Moshe Rabbeinu desce do Har Sinai e ele estava com os Luchot Abrit, com as duas tábuas, e ele quebra essas duas tábuas. Essa transgressão foi perdoada somente 120 dias depois. Na verdade, 80 dias depois, que é com o Yom Kippur. Então, o pecado do bezerro de ouro, ele demorou aí 80 dias para ser perdoado, até que Hashem entregasse as duas novas tábuas que desceram com Moshe Rabbeinu no Yom Kippur. Ok? Quando o povo de Israel vai fazer essa transgressão do Egel Azahav, ele diz para Aaron, faça para nós um animal, faça para nós um Deus, porque o homem Moshe, ele subiu aí, não sabemos que fim foi dado a essa pessoa, então nós queremos agradecer ao nosso Deus que nos tirou do Egito. Então forçaram a Aaron a fazer essa infelicidade, essa desgraça com o povo de Israel, que é construir esse bezerro de ouro. E Aaron, segundo o que é dito, né? Aaron pegou os brincos e todo o ouro, jogou no fogo e disse: olha, eu joguei os brincos no ouro e saiu esse bicho aí. Saiu esse animal andando do fogo. Essa transgressão foi feita de uma maneira tão inusitada, de uma maneira inesperada por meio do Am Israel, que o Rashi, Onkelos, Rambam, todos os comentaristas, os principais comentaristas, eles dizem que Am Israel, em toda transgressão que Am Israel comete, é um pouco da transgressão que veio do bezerro de ouro. Então, por exemplo, hoje, um judeu que insiste em transgredir o Shabat, essa transgressão dele tentar transgredir o Shabat hoje é um resquício do Egel Azahav, do rei de Egel Azahav. Um judeu hoje que faz uma transgressão, seja qual for ela é um resquício do Egel Azahav. Todas as transgressões de Israel hoje e toda a história é um resquício. E esses comentaristas, eles dizem também que Israel, quando vai fazer uma transgressão, ele se inspira em Egel Azahav. Então, que seria a inspiração das transgressões de Israel no decorrer da história. Então, eles até comentam o caso de um rei, que o rei é o rei Yeravam. O rei Yeravam, ele chega a construir 2 bezerros para que o povo viesse a idolatrar, porque Jerusalém estava longe. Então, ele vai e constrói esses 2 bezerros para que Israel idolatrasse. E dizia assim, olha, da mesma forma que o povo lá fez esse bezerro, nós vamos fazer aqui um bezerro. Aí a gente vai idolatrar aqui e não precisa ninguém ir mais até Jerusalém para adorar a Hashem. Então, sim, respondendo perguntas, uma quantidade de egípcios saíram junto com os judeus do Egito. São conhecidos como Erevrav, mistura de povos, mistura de pessoas. Tá bem? Davi. Sim. Se o senhor quiser responder agora, você responde, senão no final. Esse bezerro de ouro, ele continuou sendo adorado pelos judeus samaritanos? O bezerro de ouro, o original, que foi feito por Aaron, ele foi quebrado, né? Ele foi triturado e foi jogado. Foi jogado sim, eu sei. Jogado nas águas e eles tomaram as águas. Sim.
Mas estou falando a ideia, a continuidade. O problema dos samaritanos é que eles, na verdade, não são judeus, né? Os primeiros eram, os finais não. Os primeiros samaritanos, esses aí que nós conhecemos aí na Tanar, esses sim eram descendentes de judeus e foram dispersos. Entende? Eles fizeram lá um novo local de culto, um novo sistema de culto. É um resquício do Egla Zahav. Por quê? Porque eles não podiam ir a Jerusalém, então vamos construir aqui mesmo o nosso Deus. É a mesma coisa que nós dissemos hoje, que a igreja do Edir Macedo aí, que ele fez no formato do templo, é um templo válido. Entende? É um resquício do Egla Zahav. Não podemos adorar o Deus de Hashem, de como necessita. Vamos construir um aqui. Compreende? Então, tudo que o ser humano faz dessa maneira, com que o judeu faça dessa maneira, lógico, estamos falando do judeu, é um resquício do Egla Zahav, um Egla Zahav Asheni, um segundo Egla Zahav. Tá ok? Então, essa transgressão do Egla Zahav, ele refletiu, ele ecoa durante toda a história de Israel com novas transgressões e novas punições e novos sofrimentos. Então, o Egla Zahav, e prestem muito bem atenção nisso, ele provocou uma ruptura com o povo de Israel e a Torá. O que isso quer dizer? Que Israel não valorizou a Torá como deveria. E por isso Moshe vem e quebra o Lochot Abrit. Então, isso aqui tem um rompimento entre Israel e a Torá. O que isso quer dizer? Israel agora deveria se esforçar muito mais durante toda a história para se manter unido à Torá. Nós voltamos à questão da explicação. Os homens transgrediram, então os homens têm a obrigação muito de estudar a Torá. As mulheres não têm a obrigação de estudar a Torá, elas não romperam com a Torá. Já os homens que romperam, que transgrediram com o Egla Zahav, eles sim têm a obrigação de se esforçar, de fazer mitzvot, etc, etc, etc. Ok? E já os espias, agora já estamos passando para a festividade, para a transgressão dos espias, eles provocam uma ruptura entre Israel e Eretz Israel. Então nós temos duas grandes coisas que Hashem entrega para Israel, e nas duas grandes coisas, Israel pisa na bola. Num primeiro momento, Israel causa uma ruptura com o bezerro de ouro, e num segundo momento, Israel causa uma ruptura com Eretz Israel. Ou seja, Israel seria disperso, Israel receberia o exílio, Israel desejaria, almejaria morar em Israel, e teria um exílio longo como foi. Até que Israel, por meio de um grande sofrimento, por meio de uma grande punição, pudesse de novo restaurar o seu território, como é o que nós temos hoje. Ou seja, da mesma forma que, num momento, os espias disseram, nós não queremos subir para Israel, então Hashem disse, vocês não querem subir para Israel, então eu vou dar para vocês muitos exílios, muito sofrimento, para que vocês realmente valorizem o quão importante é ter Eretz Israel. Então, qual foi o problema dos espias? Midrash conta, quando os espias retornam, cada um vai para sua casa, e lá eles começam a chorar. E aí imagine você é vizinho do cara que foi visitar Israel para trazer as notícias. E ele voltou para casa dele. Se ele está fazendo festa, você vai fazer festa, porque opa, ele viu, a gente vai ganhar, é fácil. Agora, ele vem e começa a chorar dentro da casa dele. Ele não fala nada, nem para a esposa, nem para os filhos. Ele chega, entra e começa a chorar. A esposa vê o marido chorando, vai falar, eu vou chorar também, porque o que ele vive é terrível, e chora também. E os filhos choram também. O vizinho do lado falou, pô, ele voltou e está chorando? Ou seja, é sem chance, tinha morrido no deserto. Começou a chorar também. E a tenda do lado chorou também. A tenda do lado começou. E aí assim, Israel se encheu de choro, se encheu de pranto. Então, vem o decreto de Hashem. O primeiro decreto é pelo número de dias que vocês visitaram, que vocês observaram essa terra.
também vai vir um exílio muito longo sobre você. Mesma quantidade de dias que vocês visitaram, mesma quantidade de tempo vocês vão estar em exílio. Esse é o primeiro decreto. O segundo decreto que o Talmud narra é, da mesma forma com que vocês choraram sem motivo, darei a vocês motivos para chorar durante toda a história judaica, durante toda a história por vir. Então, esse motivo, o motivo deles de Israel chorar, na verdade, por chorar sem motivo, é que receberam tão severas punições, com pranto e sofrimento, também no dia de Shabeav. O choro, ele é algo interno do ser humano. O choro é algo que vem da Neshama, de um sentimento do coração. O choro, sem motivo, ele demonstrou uma total falta de confiança em Hashem. Por quê? Porque eles pensaram, Hashem não vai ter força para nos levar à era de Israel. Hashem vai nos fazer morrer aqui, nos trouxe daí do Egito para nos fazer ser consumidos pela espada. Então essa transgressão foi tão severa, o choro foi tão severo, foi tratado com tamanha severidade para Hashem por isso, porque foi uma demonstração de falta de confiança em Hashem. E por essa falta de confiança, por esse sofrimento que eles demonstraram a partir do choro, é que veio esse decreto severo dos céus, que chorariam e de que sofreriam durante todas as gerações. Então Israel desfrutava de milagres constantes, de milagres o tempo todo, de milagres o tempo todo no deserto. E eles ficaram com medo ou dos milagres pararem, dos milagres acabarem, ou de uma grande responsabilidade sobrevir sobre eles ao adentrarem em Eretz Israel. Então eles viam um momento de transição, um momento de mudança se aproximando. Então eles renegaram a entrada de Israel. Como fizeram essa ruptura com o Estado de Israel, com o território de Israel, com Eretz Israel de verdade. Então veio esse decreto sobre esse dia de Shabeav seriam destruídos os dois templos, que o Am Israel seria exilado, que o Am Israel sofreria, que o Am Israel teria toda sorte de má sorte, justamente nessa data. Então, nos nossos dois templos, o primeiro e o segundo, o primeiro Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash HaRishon, ele foi destruído no ano 423 antes da Sefirá, antes da contagem que nós temos hoje. E o segundo foi destruído pelos romanos, uns dizem no ano 70, outros dizem no ano 72 da Sefirá, dessa contagem que nós temos hoje. Porém, nós temos outros jejuns também relacionados a essa festividade, a esse momento. Nós temos também outros jejuns. Quem sabe quais são os outros jejuns que nós temos relacionados à destruição dos templos?
Nos pegou, Ravi, agora. Quem sabe? Jejum de Gedaliah. São Gedaliah, um. Asará Betevet. Então temos Asará Betevet, Tzon Gedaliah, Shivá Asar Betamuz e Tisha B'Av. Tá, ok? Temos esses 4 jejuns que são Terabanan, são ordenações rabínicas. Na verdade, essa é uma das 7 leis Derabanan que foram impostas sobre o Israel, que são os jejuns. E temos também mais jejum de Esther. O jejum de Esther ele não faz parte dessa sequência de jejuns relacionados a essas catástrofes. Ele é uma festividade, um jejum à parte. Exatamente. Também tem o jejum dos primogênitos. Porém, nesse caso aqui, os jejuns que são relacionados à destruição do templo são Asará Betevet, Shivá Asar Betamuz, Tisha B'Av e Tzon Gedaliah. São os 4 jejuns relacionados, tá ok? O Asará Betevet, dia 10 de Tevet, ele marca o início do cerco de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E o Tzon Gedaliah, que é o jejum pelo Gedaliah, ele marca o assassinato de um governador de Israel logo após a destruição a destruição do primeiro templo pelos babilônicos. O profeta Zacarias, ele no seu livro, capítulo 8, Pasuk Tisha Israel 19, ele narra esses 4 jejuns. Esses 4 jejuns são o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês e o jejum do 10º mês serão para a casa de Judá alegria e regozijo e festividades. E aí ele conclui: amem somente a verdade e a paz. Então ele já havia previsto esses 4 jejuns, o profeta ele prevê esses 4 jejuns, o Zacarias, e ele diz que no futuro, após a vinda de Mashiach, essas festividades, essas transgressões seriam datas de festividade, datas de alegria, datas de paz. Por quê? Porque Israel vai ter expiado por completo essas transgressões e não vai ter mais o motivo do choro, ou seja, Israel vai se reconectar com a terra de Israel, Israel vai estar 100% conectado com a Torá, e aí esses dias vão se tornar dias, na verdade, de alegria e de regozijo. Então esses são os jejuns. O jejum do 4º mês, que é lógico, nós estamos contando a partir de Nissan, que é o primeiro mês no calendário religioso. Então, nós temos que é o Shiva Asar Betamuz. O jejum do 5º mês é Tisha B'Av. O jejum do 7º mês é Tzon Gedaliah. E o jejum do 10º mês, que é o Asará Betevet. Por que o dia? Vamos iniciar pelo Asará Betevet, que é o primeiro, pela história, é o primeiro fato, né, que é terrível, que foi o cerco do primeiro templo. Esse cerco, nesse dia, ninguém morreu. Não aconteceu nada. Estavam todos em Jerusalém, veio Nebuchadnezzar e fez um cerco em torno de Jerusalém. E pronto. Por que essa data foi levada a cabo a ser um jejum? Por quê? Amém. É, Amém. Porque a Sará Betevet se tornou um dia de jejum se ninguém morreu. porque foi aviso os profetas tinham avisado na época, mas ninguém ouviu. Também. Na verdade, vamos fazer o inverso, tá ok? Aí o Yohai que falou, não foi? Na verdade, é o inverso. Foi o aviso e Israel não se arrependeu. Então, vamos dizer assim, não foi o que aconteceu antes até esse momento, foi desse momento até para frente. O maior problema da Sarabia TV
como nós dissemos, teve uma ruptura de Israel com a Torá. Lembra lá no Egel Azahav? Israel teve uma ruptura com a Torá. Ou seja, como Nabucodonosor cercou Jerusalém, está escrito que Metzion Tetze Torá, de Sião tem que sair a tua Torá. Ninguém mais poderia nem entrar em Jerusalém, nem sair de Jerusalém. Ou seja, a Torá de Hashem, que tem o seu centro em Jerusalém, tem seu ápice em Israel, em Sion, não seria mais levada às suas respostas dos Rabanim, não seria mais anunciada a lua nova, não seria. A Torá ela teria uma ruptura muito forte, teve uma ruptura muito forte com essa transmissão da Torá. Ainda hoje, já que foi o Rai que falou, eu e o Rai estávamos conversando da importância de ter um Rishon LeTzion, um Beit Din supremo, um rabinato maior de todos, do que qualquer outro rabinato do mundo, que é um rabino com o qual nós nos olhamos e falamos, esse é o rabino, é a referência da nossa geração. Então, Jerusalém tinha isso, só que ela foi rompida. Jerusalém cessou as suas fontes de água, que é a Torá. Ou seja, também, como nós dissemos, foi uma mensagem para que a Israel despertasse e solucionasse seus problemas, começassem a cumprir a Torá, começassem a observar as mitzvot que estavam em falha e não conseguiram, falharam nisso. E desde o momento em que Nebuchadnezzar cercou Jerusalém, até os nossos dias de hoje, Jerusalém deixou de ser o guia espiritual do mundo todo. Até esse momento, Jerusalém era a cidade onde os reis das nações vinham a Jerusalém conhecer a sabedoria dos reis de Israel. Os reis vinham louvar Hashem. Desse momento em diante, até hoje, não existe mais isso. Tivemos o Beit HaMikdash Hasheni, mas ainda a glória do Beit HaMikdash Hasheni foi inferior ao Rishon, ao primeiro. Então, desde esse momento, desde o Asarab TV, onde se tem uma ruptura entre o ensino que sai de Sion, uma ruptura da transmissão da Torá para as pessoas, então também existiu uma ruptura histórica, até hoje em dia, da transmissão da Torá. Outras transgressões, outras calamidades terríveis acometeram sobre o mundo nos dias 7, 8, 9 de TV, 8 e 9 de TV, antes de Asarab TV. Quem tem ideia de quais foram as outras duas calamidades? Uma que aconteceu no dia 8 e outra que aconteceu no dia 9 de TV. A bomba de Hiroshima? Não, no passado. Bem no passado, tá. bem no passado. Relacionados ao povo de Israel. Rabino, se não me engano, ocorreu a promulgação do início, né? Na verdade, da Inquisição espanhola, não foi? Nessa data? Também, isso são calamidades que eu chamo já de modernas, né? Então, duas no passado, bem no passado. A primeira, no dia 8, um rei chamado Ptolomeu, ele ordenou que se fizesse a Destruição dos manuscritos. Também não. Ele ordenou que 70 sábios de Israel traduzissem a Torá para o grego. Que deu Septuaginta. A Septuaginta. O Talmud diz que quando essa tradução ficou pronta, a escuridão baixou ao mundo. Há 2 vezes que o mundo ficou em escuridão, né? Exatamente. Lá no princípio e quando foi traduzido, né? A Torá foi traduzida. Então, Ptolomeu, apesar de que os sábios talmudistas também narram que houve um milagre nesse fato, também no Talmud e na Masechet Megillah, os nossos sábios dizem que o grego é um idioma que é permissível traduzir. Apesar disso, os nossos sábios também dizem que nesse dia onde ficou pronta essa tradução, a escuridão baixou ao mundo. Por que baixou ao mundo?
Porque a partir desse momento as pessoas passaram a entender que a Torá ela não era tão sagrada assim, que a Torá poderia ser reinterpretada por alguém, por quem quisesse. Olha o problema que nós temos hoje. Estava comentando com o Tuvia, nosso amigo agora há pouco. Mandei umas fotos para ele de alguns livros, comentando com ele como é um processo para uma pessoa se tornar rabino da Arabaluta, um rabino grande. E a gente comentando, são 6 anos de estudo. Aí o rabino vai, estuda 6 anos da vida dele no Yeshivá, lê 7 vezes o Talmud inteirinho, estuda temas, faz provas e vira rabino. E aí o rapaz leu todas as parashiot em português. E aí, porque ele leu todas as parashiot em português, ele já se acha no nível de discutir com um rabino que estudou a vida inteira no Yeshivá. Por quê? Porque ele acha que o nível da Kedushá, do hebraico, é igual ao nível de uma tradução. Então, as pessoas pararam, não deixaram de ter, nesse momento, a noção, e isso nós vemos hoje em dia muito forte. Mas isso é bom? Isso é péssimo. Ah, tá. Eu vi que o senhor disse um milagre, aí você começou a citar isso aí, eu tô com medo aqui. Isso é péssimo, Ah, tá. na verdade. Isso é horrível. Isso é uma calamidade. Ah, Porque tá. as pessoas não têm mais a noção do nível onde está a sabedoria, onde está aqui no chá. Perderam a menção do perigo, né? Exatamente. O que eu ia falar que ocorreu o milagre foi o seguinte: a Torá foi traduzida por 70 sábios. Então ele deu a Torá para 70 e disse: agora vocês todos traduzam a Torá, e cada um ficou reservado num cômodo específico, porém todos traduziram a versão idêntica um ao outro. Então esse foi o milagre que ocorreu. Tá ok? Então. Ravi, só um detalhe. A gente sabe que isso aí, dentro de uma crítica textual, isso aí acredita-se que foi uma lenda que aconteceu. Acredita-se que foi 70 sábios e reza a lenda que eles terminaram no mesmo dia e apresentaram diante do rei Ptolomeu, que foi o quarto general de Alexandre. Só que a gente sabe que isso aí é desconexo, né? Por quê? Assim, porque o grego, ele, para mim, na época que eu estudei, foi bom, mas relacionado ao hebraico hoje, para mim, não tem valor nenhum diante do hebraico. Eu prefiro mais o hebraico que o grego. Eu pergunto assim, por que você acha que é desconexo? Por que nós não podemos acreditar que 70 sábios traduziram 70 versões iguais? Se é o que nos é ensinado pela tradição. Não, o detalhe é que como foi que Ptolomeu conseguiu esses 70 sábios? Essa é que a crítica textual questiona. Tá certo, a gente não tá querendo aqui em nenhum momento desfazer o mérito da história, porque é duas vertentes relacionadas a isso aí. Um diz que Então, foi 70... olha só, olha um exemplo, é um exemplo, Liardo, olha só. A tradição dos nossos sábios, olha como o que eu estou falando e está acontecendo. Olha como eu estou... Presta atenção. Isso é resquício da tradução, viu? Estou falando e está acontecendo. Então, nossos sábios de Israel disseram: as pessoas vão ler as coisas por aí e vão achar que são iguais a gente, são iguais à nossa tradição, são iguais. Então, os nossos sábios de Israel disseram, nos trazendo isso para a gente até hoje. Se trouxeram é porque tem verdade nisso. Então, disseram, 70 sábios foram reservados e cada um apresentou a mesma versão. E é isso que nos chegou até hoje. Aí, não desmerecendo a tua informação, tá ok? Foi o Eliardo, acho que falou, não desmerecendo a tua informação. Mas as pessoas leem e acham que porque leu aqui um livro aqui, outro livro ali, é passível a duvidar que os nossos sábios não entregaram. E se nos entregaram, é porque é importante essa informação. Se não fosse importante, não teriam transmitido. Entende? Então, eu quero dizer, essa tradução para o grego, ela deu essa abertura para que todas as pessoas achassem que o conhecimento era assim, está aberto, mas não. Devemos sempre, sempre, sempre confiar nas palavras dos nossos sábios. Sempre. Ainda que você duvide, você confie. Se você falar, não, isso não está certo. Mas é assim que eu preciso acreditar. Porque assim vem dando certo. Assim funcionou e assim foi transmitido. E uma coisa que eu sempre falo, você não entendeu hoje. Acredite que daqui 10 anos, quando você tiver um amadurecimento mental,
um amadurecimento dentro do judaísmo, um amadurecimento dentro de conhecer os textos hebraicos, os textos de nossos sábios, você vai entender. Então, quando nós lemos as palavras dos nossos sábios e não entendemos, não é que tenhamos que discordar delas. Nós ainda não entendemos no momento. Então, isso nós devemos deixar muito bem claro. Então, tem coisas... Então, meu irmão, ele está fazendo um curso aqui da Rabanut. Ele contou que na destruição do templo... Deixa eu perguntar. Foi do primeiro templo, Raul? Do que você me contou das chaves? A destruição do primeiro templo, haviam alguns Kohanim que não haviam terminado, não haviam concluído o seu curso de Kohen, de poder servir no Beit HaMikdash. Eles não haviam feito as provas práticas de Ritá. E vieram soldados para queimar o Beit HaMikdash. Eles tinham a chave do Beit HaMikdash na mão e correram e subiram no teto do Beit HaMikdash e disseram: Hashem, nós não podemos servir a ti no Beit HaMikdash. Então, aqui está as chaves. Eles jogaram as chaves para cima e apareceu a mão no céu e pegou as chaves, levou as chaves do Beit HaMikdash para o céu. E aí, o que aconteceu? No meio do curso, as pessoas riram. Algumas pessoas riram. E aí, algumas pessoas falaram: isso é uma historinha. Isso é uma historinha, é bonitinho a gente aprender isso. Mas aí vem a pergunta. Vocês têm noção do que está acontecendo? A casa de Hashem está pegando fogo. Você acredita que a casa de Hashem pega fogo? A casa do Deus do universo, do Criador de todas as coisas, está pegando fogo? E uma mão do céu não pode aparecer? Olha como é desconexa a cultura das pessoas hoje. Como que chega a ser louco. As pessoas não... E isso que fez? Começou com isso. Começou com uma simples tradução. As pessoas pararam de ter noção do que é Kadosh e do que não é Kadosh. A ruptura do Egel HaZahav vem até hoje. Vem a isso. As pessoas acham que... não tem Moshe, vamos fazer um bezerro aqui. Os sábios é do passado. A historinha deles é do passado. Entendem isso? Então nós temos que tentar focar nas palavras dos nossos sábios, fazer um tikkun. Devemos realmente confiar nas palavras dos nossos sábios. Essa é a nossa conexão com a Torá. E tudo, acreditem nisso, tudo que os nossos sábios fazem, tudo, tradição, que seja minhag, que seja um costume, que seja uma lei de Rabanan, todas elas são para reconectar as pessoas à Torá. Todas. Os nossos sábios não legislam para que a gente transgrida. Nenhuma Torá, nenhuma alahá, por mais sem sentido que seja, ela não serve para afastar uma pessoa da Torá. Ela serve para nos colocar uma cerca e para nos aproximar. Compreendem isso? Como é sério isso? Então é isso que eu estou dizendo, que a gente tem que tentar fazer. Como retificaremos os pecados? Como retificaremos quando nos aproximarmos? Se isso aconteceu ou não, se a questão metafísica aconteceu ou não, isso não importa. O que é importante é que a moral da história, o que a história quer passar, a informação, a verdade que ele quer passar para a gente, isso é o mais importante. É assim? Sim, é uma moral, pode sim. Isso pode sim ser trazer um conhecimento moral, conhecimento, uma parte ética de um todo. Porém, imaginem vocês que se isso aconteceu de verdade, o que é mais improvável? Pare e pensem vocês, o que é mais improvável? Que uma mão apareça do céu ou que a casa de Hashem seja queimada? Se vocês realmente acreditam em Hashem, Criador do universo, que aquela era a casa dele, é muito mais improvável que a casa dele seja queimada do que aparece a mão do céu. Aparecer a mão do céu é fácil. Não apareceu lá na época de Daniel, uma mão desenhando na parede? Ou vocês também acham que isso foi uma questão metafísica? Não apareceu uma coluna de nuvem no deserto? Ou é uma historinha? Não apareceu uma coluna de fogo no deserto? Não abriu um mar? Entende? Onde estão as historinhas? Onde que está o limite? Por quê? Nós acreditamos que até aqui acontecia. Depois daqui não pode acontecer mais. Entende? Então nós temos que... Exatamente, maná e etc. Então devemos
Quando nossos sábios dizem assim foi assim, assim E foi outra assim. coisa, Rabi. O testemunho dos pilotos em 75, da Guerra de 6 Dias, o testemunho deles que viram a ação de Hashem mais forte do que as turbinas dos aviões deles, né? Pois é, então nós vemos milagres hoje em dia. Então nós devemos realmente acreditar que milagres acontecem com Israel e que Hashem, o Criador de todas as coisas, ele está com Israel. E quando nossos sábios dizem isso foi assim, isso foi assim. Então nós estávamos Ah, agora nesse Shabat, só para demonstrar como isso deve ser sentido de maneira muito forte, muito forte. Então nós estávamos na casa do nosso amigo Rav Alexander, nós fizemos o Kiddush com ele sexta-noite passada. Estávamos comentando sobre algumas coisas. Ele disse, olha, quando eu fui visitar no norte o túmulo de alguns Tanaim, Rabi Meir e a sua esposa, e tem vários Tanaim enterrados próximos assim, na mesma cidade. Ele disse, a gente para pensar que nós estamos dentro do Talmud, e aquelas histórias que aconteceu com esse rabino, com aquele rabino, a história que esse contou, e parece que é historinhas. E às vezes a gente lê essa história e fala, não, é uma historinha, igual está contando ali do Chapeuzinho Vermelho, é uma historinha. Alguém inventou essa história como um todo para convencer os judeus de alguma coisa. E aí você viaja para um lugar, você vê lá o túmulo do Rabi Meir, o túmulo do Rabi Eudá, o túmulo do Rabi Eliyahu, entendem? Eles existiram, entende isso? É diferente, é uma coisa que nós, o povo de Israel, é uma religião constatada pela história. Tudo que se passa com Israel, durante toda a história, é sempre uma constatação da verdade de Hashem e da verdade de que Israel é a religião que é o povo de Hashem. É o povo que tem história. É o povo que tem história para contar, entende? Agora, devemos acreditar também, então, na história do povo. É a mesma coisa que vocês vejam hoje. A ONU diz que Israel não existe, os países dizem que Israel não existe, é o país da Palestina. E aí nós dissemos, quando Israel foi fundada, os descendentes e os ascendentes de vocês estavam aprendendo a fazer fogo. Quando Israel tinha reis e escrevia livros, o Brasil, os índios caçavam com arco e flecha e andavam pelado. Entende? Aí hoje vem o Brasil e diz, não, Israel não é um país, não existe Israel. Então o quê? Agora vocês comecem a observar tudo isso e busquem tudo isso que nós estamos falando do bezerro de ouro e dos espias. É tudo uma punição, tudo isso reflete exatamente aquilo. Tudo isso de que as pessoas duvidam das palavras dos nossos sábios, de que os países não aceitam Israel, de que os países odeiam Israel, de que os países não têm noção de que é do chá mais. O que é do chá tem Israel? Que medo as pessoas têm sobre Israel? Ravi, há quem diga que na Guerra dos 6 Dias, quem estava combatendo com os exércitos inimigos era Metraton. Esse anjo, dizem que ele é o escriba do céu, dizem que ele é o O Amanauense de Hashem, pronto. Como? O Amanauense de Hashem. Amanauense, aquele que escreve. Aquele que escreve. Um escriba. Só que ele... Não, mas eu quero lembrar o nome de quem ele era como ser humano. Enoque. Enoque? Sim, em português Enoque, exatamente. Dizem que ele passou como ele é o Hanavi, ele passou a uma existência elevada, ele se tornou o escriba dos céus. Enfim, pode falar. Eu estava lembrando aqui agora que os cabalistas falam que na construção do templo, Salomão usou uns bichinhos que esculpia suas pedras. E hoje a gente sabe que esses bichinhos são a nanotecnologia, colocado robôs dentro das artérias do corpo para eliminar as células cancerígenas. Tem outras coisas, Eudá. Eu quero voltar de novo para aqui para o curso, mas sobre o Shamir, né, que é esse inseto,
descobriram nos Estados Unidos um tipo de bactéria, um tipo de que corrói pedras, que come pedras. Depois eu posso achar a matéria e mandar para vocês, tá ok? Então vamos lá, voltando a Sarabia TV, tá? A Sarabia TV. Então nós temos algumas outras calamidades. A primeira foi, aqui eu já comentei com vocês, que foi dada no dia 8 de Tevet, que é a ordem para a tradução da Tanakh, da Torá, para o grego. E no dia 9 de Tevet foi a morte de Ezra Sofer. Ezra Sofer foi um grande líder de Israel. Se a Torá não tivesse sido dada por Moshe Rabbeinu, seguro seria dada por Ezra Sofer. Graças a Ezra Sofer, nós temos a Torá hoje, nós temos a tradição hoje, nós temos Torá oral hoje, nós temos o judaísmo hoje. Se não tivesse tido Ezra Sofer, todo o trabalho de Moshe Rabbeinu tinha sido jogado por água abaixo. Não teríamos mais absolutamente nada. Por quê? Porque enquanto Am Israel estava cativo na Babilônia e retornando da Babilônia à Pérsia, estariam retornando. Sim, vamos lá, eu já falo sobre todas as coisas que Ezra Sofer fez. Retornando da Babilônia, Ezra Sofer, ele colocou ordem no estudo da Torá, ele regulamentou a forma e as regras de escrita da Torá, ele cacherizou o próprio idioma e a escrita hebraica, criando formas de letras 100% judaicas, que antes era usado um idioma, um formato de letra que era utilizado pelos cananitas. O idioma hebreu no início, o que chamam hebraico arcaico, tem vários outros nomes. Ele era um hebraico que era o idioma que era utilizado nas cananitas, pelos cananeus, pelos povos aqui da região. Okay? Não era um idioma judaico, hebraico. Era utilizado porque era famoso, as letras, as pronúncias das letras eram iguais. E o Ezra Sofer vem e cria um formato de letra específico 100% judaico. Não, esse é o nosso formato de letra. Assim escrevemos, assim deve ser, assim são as regras. E ele colocou uma régua em tudo. Ezra Sofer, ele acabou também com a crescente onda de casamentos mistos. A gente sabe que o casamento misto acaba com Israel. Como? Se um homem casa com uma mulher que não é judia, os filhos não nascem judeus. Não são obrigados a nada. Ou seja, não vão seguir sendo nada. Então, acabou. O judaísmo acabaria nessa geração de Ezra Sofer, se não tivesse tido Ezra Sofer. Okay? Então, Ezra Sofer, ele também, várias pessoas nos lembrando, na época do Beit Din do Ezra Sofer, foi ratificado a Midá, ele também foi ele organizou a Torá de uma forma com a qual ficasse muito evidente onde é aqui a entrada, onde é a saída de um trecho, e ele também dividiu as parashot de uma forma com que a Israel pudesse lê-las durante o decorrer de um ano, ficasse tudo muito bem organizadinho. Ou seja, a gente até fala assim, qual é a Torá mais antiga que nós temos? A Torá mais antiga que nós temos hoje, que foi dada por Moshe Rabbeinu, quem sabe onde está? No Instituto do Templo. Não. Essa eu quero saber. É a Torá que eu vejo na minha sinagoga toda semana. É a Torá que cada judeu vem em sua sinagoga toda semana. Essa Torá é a mesma que foi dada por Moshe no Sinai. Por quê? Nós traçamos uma reta. Então, 120 anos aproximadamente antes do cativeiro babilônico, foi encontrado na reforma do templo um Sefer Torá. E Am Israel chorou, disse, encontramos o Sefer Torá que foi escrito por Moshe Rabbeinu. E eles tinham a Torá, é evidente que tinham a Torá. Mas falaram, encontraram o Sefer Torá. Que Sefer Torá é esse? O mesmo que havia sido dado por Moshe Rabbeinu. Então imaginem vocês, uma pessoa que sabe que o bisavô esteve no Holocausto. Aí ele acha o tefilim do bisavô e fala, se emocionar, vou passar a usar o tefilim. Então foi a mesma coisa que aconteceu. Israel não tinha perdido a Torá. Eles tinham a Torá. Só que eles acharam a Torá. Uma Torá que havia sido escrita por Moshe Rabbeinu. Quando eles leem,
Não diz nada que, tipo, nós identificamos erros daqui e dali e nós vimos que a Torá que nós tínhamos não era válida. De forma alguma. Para eles retomam o pacto. Retomam o pacto, quer dizer, se tornam observantes de novo em várias coisas que estavam errando. Fazem uma techuvá. Desse ponto, 120 anos, até o cativeiro babilônico, onde já aparece o Sanhedrin do Esdra, muito pouco tempo. Se até esse momento, de Moshe Rabbeinu até esse momento, não teve diferenças na Torá, não foi encontrado divergências no Sefer Torá, daí para Esdra, também seguro não. De Esdra para cá, seguro não. Por quê? Esdra organizou a Torá de uma maneira... Peraí, só um pouquinho. A escrita da Torá, a ordem das letras da Torá, de uma maneira tão regulamentada, que se uma única letra da Torá está um pouquinho rasurada, todo o Sefer Torá é passur, todo o Sefer Torá não serve para ser lido. Pode perguntar, Eudá. O tempo de Moisés, Moshe, até o Esdra, que tempo durou? Até ele encontrar no meio do destroço o Sefer Torá. De Moshe a Davi, 500 anos. De Davi a Esdra, eu acho que foram uns 520 anos. Deve dar uns 1.200, eu acho que deve dar uns 1.200 anos aproximadamente. Eu tô chutando, tá ok? Certo. Agora, assim, aquela Torá de Esdra era a Torá de Moshe Rabbeinu? Assim, a Torá que foi encontrada dentro do templo na reforma do rei Josias, se eu não me engano. É isso mesmo, né? É isso. Mas do rei Josias, essa Torá, ela era a mesma, uma das Torá que Moshe escreveu e entregou para as tribos. Ok. Tá ok? É isso que eu estou falando, Edson. A Torá que nós lemos em cada sinagoga hoje é a Torá que foi entregue por Moshe. Por quê? De Moshe até Esdra, seguro não teve alteração, porque olha só, quando encontraram Sefer Torá, e vocês leem na Edson, elas são escritas de rolo hoje. Entende? As pessoas ficam tão ligadas em ter um objeto que foi o objeto que Moshe escreveu. É esse, nós temos que acreditar nisso. Que não há diferença. Para que então serve a primeira? Se a que temos hoje é idêntica à primeira. Aquela e essas que temos nas sinagogas não anula de Moshe Rabbeinu, não é isso? Não anula de Moshe Rabbeinu, mas o texto Por isso que é a mesma. Exatamente. Por isso que é a mesma. O texto é o mesmo. Se você tem certeza que o texto é o mesmo, o que vale ter a primeira? Para que serve a primeira? Apenas relíquia, né, Arab? É uma relíquia. Agora a gente não pode viver de relíquia, né? Entende isso? Nós vivemos do texto, do conteúdo do texto. Para nós, o que é importante? O objeto ou o conteúdo? Se for o objeto, é Avodah. Se for conteúdo, é para servir a Hashem. O conteúdo seguro não mudou. Se o conteúdo seguro não mudou, para que vale o primeiro objeto? Eu creio que a questão toda é na tradução para as demais nações. Eles fazem adaptações porque não existe uma tradução fiel ao original em certos aspectos. Exatamente. Não tem como ter, Eduardo. É impossível traduzir um texto do hebraico para qualquer idioma e manter toda a essência do texto. É impossível. Com certeza. Então, Rabi, o cristianismo e as demais religiões fizeram um grande favor ao judaísmo em anunciar ao mundo todo a Bíblia. Estou certo disso? Por quê? Me dá a tua intenção. Não. Se o texto é o que importa, o conteúdo, e não o objeto, então o que foi divulgado acerca do povo de Israel, o que foi divulgado acerca de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao mundo cristão, foi um grande favor feito para que o mundo conhecesse a história de Israel. Sim, nesse sentido sim. Então, assim, todo mal tem seu bom, todo mal tem seu lado bom, toda coisa boa tem seu lado mal. Até mesmo no cristianismo, se não tem um pouco de bom nisso, não é 100% mal. Qual que é o pouco de bom que tem no cristianismo? Se não tivesse havido o cristianismo, primeiro ponto, ninguém daqui de nós estaremos aqui hoje, conversas.
Por quê? Porque todos tivemos um contato com a Bíblia do cristã e lemos lá e estamos aqui hoje nessa de Israel. Se nós tivéssemos nascido muçulmano, você acha que a gente estaria aqui hoje? Ou se tivesse nascido budista, se a gente tivesse nascido, sei lá, qualquer outra religião, no meio da África, você acha que eu estaria aqui hoje querendo ser judeu? Eu seguro não, eu ia estar querendo ser, sei lá, outra coisa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de bom é que se tivéssemos sido colonizados pelos bárbaros, por qualquer outra religião passada ou cultura do passado, hoje a humanidade ou estaria muito terrível ou boa, né? A gente vê os países nórdicos como tão bem, não tem nada de cristianismo na origem deles. Na verdade, são ateus e são melhores que qualquer outro país cristão aí do mundo inteiro. Mas, enfim, tem seu lado bom no cristianismo no decorrer da história, porém nós não podemos nos esquecer de como Israel sofreu durante toda a história por conta do cristianismo. Israel foi dizimado pelo cristianismo. Então tem todo lado, tem, como eu disse, tem a parte boa, tem a parte ruim, uma não anula a outra. Então, para concluir, pode falar. Só para exemplificar, eu vi um shiur do rabino Yosef Mizrahi, que ele estava falando justamente a respeito da Torá, né? Ele disse que quando o povo foi para a diáspora, então eles se espalharam pelo mundo, né? E aí, 2000 anos depois, praticamente, com a independência de Israel, né, o país Israel, as comunidades começaram a retornar da diáspora, né? E aí ele diz que eles começaram a comparar os sifrim, né, da Torá, um com o outro, né? Sim. E eles perceberam que todos estavam idênticos, não tinha nenhuma modificação em nada. Mesmo esse passado 2000 anos e as distâncias não mudaram em nada. Exatamente. Então, você veja só. Eu estava lendo hoje, hoje ou ontem, sobre os judeus, os etíopes. Etíopes, não, desculpa. Os iemenitas. Lá pela Idade Média, agora, não, depois da Idade Média, agora, lá pelos anos 1700, 1600, os judeus da Europa buscavam muito conhecer outros judeus de fora do mundo, ou que estivessem perdidos por aí. E aí encontraram os iemenitas. E nessa de encontrar os iemenitas, encontramos uma tribo, um povo, alguns judeus que não tiveram contatos com a Europa, que seguem suas regras, que seguem suas leis, que têm o seu sistema e tudo. E nisso você pode ver que não tem diferença na Torá. Por quê? Porque vem lá de Esdra, entende? De Esdra ratificou as regras de escrita e os judeus seguiram até hoje. Então, se veio depois de Esdra, não tem mudança nenhuma. Nenhuma. Entende? Então você vai ler onde quiser. Se você achar uma tribo de judeus perdida no meio da China há 2000 anos isolado, a Torá vai ser igual à nossa de hoje. Também tem um povo, tem uma aliada dos Emenitas que recentemente até trouxeram o Sefer Torá. O Sefer Torá, ele é 100%. Então, qual foi a brilhanticidade do Esdra? Primeira coisa é publicar muitos livros. Então, ele publicou muito, fez com que as pessoas sofriam, escrevessem muitos. Junto com a escrita de muitos livros, ele fez a segunda coisa, colocar regras. Ele colocou regra, ele publicou muito. Quando se aparecesse um errado, o que acontecia? As pessoas estavam tão habituadas a ler o correio, falavam, isso está errado, joga isso daí fora. Entende? Então, a brilhanticidade do Esdra foi essa. Facilitar a cópia, facilitar o controle. Ele criou um controle de qualidade, ISO 9001, desde 400 anos, 300 e tantos anos antes da Sefirá. Ravi, em relação à tradução, o senhor falou, né? Algumas tendências, quando a primeira escritura bíblica foi formada aqui, chegada aqui no Brasil em 1819, até hoje tem as atualizações, né? E os textos, eles nunca são relacionados ao hebraico, mas vamos que vamos, né? Pois é. Então, assim,
vamos tentar concluir agora. Hoje nós vamos terminar em Assarabe TV. Hoje nós concluímos. Semana que vem nós vamos continuar a parte de Shiva Sarbetamuz, continuando nosso estudo. Tarcísio perguntou aqui se existem possibilidade de utensílios do templo estarem hoje sob o poder do nosso povo. Tarcísio, não. Israel não tem a posse de um objeto do templo hoje do que era usado no templo no passado. Dizem que Roma tem utensílios do templo da destruição que foi levado cativo pelos romanos. Dizem que tem. Não tenho certeza também nisso. E a arca sagrada? É verdade que está debaixo da mesquita de Omar? Pois é. A arca. Não. Não está lá. Não está lá. Tem um conto no Talmud, eu vou tentar achar para a próxima semana. Eu fiz uma vez um estudo bem bacana sobre isso, já faz bastante tempo. Eu também estava doido de vontade de saber onde estava. Então, os levitas esconderam ela numa montanha. Os Kohanim esconderam ela. E os Kohanim que esconderam acabaram sendo assassinados pelos romanos por não contarem onde ela estava. Entenderam? Então, existe essa uma opinião. Segunda opinião é que ela foi cativa para a Babilônia junto com Israel, ou seja, levaram junto, depois não voltou mais com essa. Roma roubou, impossível. Impossível Roma ter roubado, porque no segundo templo não tinha arca. Tá, ok? No segundo templo não havia arca. Já ficou escondido desde o primeiro e não voltou para o segundo. Como foi que o senhor falou que alguns Kohanim foram assassinados por não contarem? Tem no Talmud essa história de que tem várias histórias, né? Uma das histórias é que os Kohanim, havia um grupo de Kohanim que cuidavam do local da onde estava a arca. Então, para marcar isso, eles passavam geração após geração o local onde estava a arca. Então, eles iam até cerca dessa montanha e faziam a sua tefilá lá perto dessa montanha que estava enterrada e voltava. Iam e voltavam. E os sábios do Talmud até contam que um dia um sábio ele fez o trajeto e ele viu as pontas da vara sobressaindo sobre a montanha, assim. E aí eles foram e arrumaram isso. E aí, quando os Kohanim uma vez estavam voltando desse momento de tefilá deles, os romanos estavam perseguindo eles para descobrir onde estava a arca, falaram, ou vocês contam ou vocês morrem. E eram as últimas pessoas que sabiam. Eles falaram, a gente vai morrer, lógico que vamos morrer. E foram e mataram eles. Então, esse é um conto, tem no Talmud, eu vou tentar trazer exatamente para a próxima semana. Faz muito tempo que eu estudei. Eu vi um documentário, desculpe, eu vi um documentário que até um rabino, ele se apresenta como um testemunho ocular que viu a arca e debaixo do templo e a prefeitura árabe em Israel colocou um muro para que ninguém tivesse mais acesso a ela. Se essa arca tivesse ali embaixo do templo e um judeu tivesse visto, eu colocaria todo o exército para ir lá arrancar essa arca de lá. Eu tenho minhas dúvidas. Se isso seria assim. Eu não tenho dúvida disso. E se a arca fosse vista, Israel, do jeito que Israel quer comprovar que existiu o templo, comprovar a ligação, Israel derrubaria a mesquita que fosse ali para pegar essa arca. Então eu vi uma reportagem que o Instituto do Templo tem feito todos os utensílios, menos a arca. A arca tem uma profecia no profeta Jeremias. Vou tentar falar aqui de cabeça 3:7, se eu não me engano, ou 7:3, alguma coisa assim, que fala. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. E também tem aquela parte de Jeremias que eles entravam na caverna e iam marcando o local com um cordão. Só que o cordão se quebrou e eles perderam a entrada da caverna. E aí tem um texto do profeta do Jeremias, que ele diz o seguinte: e quando não falarem mais da minha arca, quando não se lembrarem mais dela, quando não se preocuparem mais com isso, aí eu vou voltar, aí que a minha glória vai voltar, aí que o tempo vai se resolver. É uma profecia de Isaías.
Deixa eu tentar, de Jeremias, deixa eu tentar ver se eu acho aqui pelo Google. A localização. Aqui, eu acho que eu achei. Deixa eu ver se eu acho. Pode falar, pode falar. É que, na verdade, eu estou ouvindo a respeito disso, né? E o próprio Instituto do Templo, eu já vi o Rabino Chaim Richman, né? Ele falando a respeito disso, de que o rei Josias, quando Salomão ele fez o Beit HaMikdash, ele fez várias câmaras na parte da montanha, né? Saindo do templo e entrando na montanha, e câmaras secretas. E o rei Josias, né? Com o advento da destruição, aquela coisa toda, ele escondeu a arca dentro de uma câmara e, segundo o rabino Chaim Reichmann, né, ela está até hoje lá e eles sabem exatamente qual é o local. E por que não vão lá tirar? Porque, segundo o rabino, só se pode tirar ela do local onde está, tem todo um procedimento e ela teria que sair de lá diretamente para o Kodesh HaKodashim. Tá, então é isso que o Rabino falou. Leiam essa profecia. Eu não quero dar minha opinião. Não quero dar minha opinião, só estou dando o que o profeta falou, tá bem? Mandei aqui. Aí vocês leiam, achem que vocês acharem conveniente. Essa é a minha opinião. Eu prefiro estar mais... Fala só o texto. Já passei aqui no chat. Leia aí, Jeremias 3, 16 até o 18 depois, tá ok? Essa eu não gosto muito da minha opinião, de achar histórias que isso viu. Entende? Eu não estou duvidando, jamais estou duvidando. Pode ser que eles viram. Pode ser que todas as reportagens sejam verdade, igual falam que está ali na Etiópia, que está ali debaixo do monte. Pode ser que está. Eu prefiro acreditar no que o profeta falou. Entenderam? Ravi, eu acho mais fácil. Essa reportagem que eu vi diz que tem uma réplica. Tem uma réplica na Etiópia. E a arca verdadeira está em Israel. Mas eu acho que a preocupação é ter os corações. Leiam o profeta. Leiam o que o profeta Irmiarro disse. Irmiarro 3, ok? 16, 18. Melhor a opinião dele do que a nossa, do que a dos jornalistas por aí. Que gente querendo fazer uma matéria é o que mais tem, né? Então, Ravi, eu acho mais fácil passar pelos portões da eternidade e dar um tchau do que ver essa arca, viu? Pois é. Então é isso. O profeta disse que não vai voltar a ser feita e não vai ser achada de novo e nem vai estar no seu lugar de novo. Isso o profeta disse, não eu estou dizendo. Então, complexo terem achado ela, porque o profeta disse o contrário completamente. Também não duvido dos rabinos, vai que eles acharam e Hashem quis voltar atrás aí na profecia dele. Hein, Rabi? Na verdade, o que eu estou falando, que o Rabino Richman, ele disse, não é que eles acharam. Sim. Eles sabem a localização. Sim. É só esse o detalhe. Digamos assim, eles têm a coordenada, né? Sim, realmente, o rei Josias, se eu não me engano é o Josias, eu tenho certinho todos os trechos aqui. Depois de um Pêssar, na verdade, o último Pêssar antes do cativeiro, ele diz aos Kohanim, após o serviço de Pêssar, diz: coloquem a arca em seu lugar. Ou seja, que lugar é esse? A arca já estava no lugar dela, no Kodesh HaKodashim. Como pode ser? Coloque a arca em seu lugar. Ou seja, ela tinha um lugar para ser escondida. O que a gente vai ver na semana que vem é que o rei Adrianos, o imperador Adrianos, ele arou o monte do templo. Quando a gente fala ele arou o monte do templo, quem vai em Jerusalém vê que o Har Moriá ele é baixo e as outras montanhas em volta são mais altas, né? Então, aquela montanha ela era mais alta que todas. Ou seja, ele arou, ele reduziu o tamanho da montanha em 300 metros. Sabe o lugar onde a gente vai lá e vê a mesquita hoje?
era 300 metros mais alto aquilo lá. Então, quando a gente fala, ele arou 300 metros, para onde foram esses 300 metros? Foi e veio. Tá bem? Então, tem que prestar. Tem um outro fator histórico aí no meio de tudo isso, entendeu? Que a gente tem que pensar. Exatamente. Então, ele era a montanha mais alta, isso não tem dúvida. Tem um muro que fica para tem um muro para baixo. Tem várias coisas que a gente tem que ponderar. Talvez ele não arou de verdade, ele arou um pouquinho, o pessoal que exagerou pode ser também. Então, tem vários fatores. Eu acredito que exista a arca hoje, eu acredito que ela é existente no nosso sistema de existência. Eu não acredito que ela tenha sido destruída, tampouco tenha sido pegada. Porém, eu particularmente não acredito que ela vai retornar para o terceiro templo. Tá ok? Não acredito. Davi, Sim. agora você me deixou uma grande dúvida, porque se houve uma possibilidade de destruir e queimar o templo sagrado, eu acho, assim, a opinião minha. Se houve toda, e a gente precisa crer que houve isso, é uma realidade nos nossos dias, e destruíram todos os tecidos, poderia ter destruído também a arca, porque o texto é bem categórico, quando diz que não se vê mais, não subirá mais o coração e nem se fará outra. Quando eu li o texto, deu para entender que não haverá mais arca e não se fará outra. Ok. Então, veja só. Eu não acho que eles pegaram, eu não acho nem os babilônios pegaram, nem os romanos pegaram. Se tivessem pego, teria registrado. Então, você vê lá o Arco do Triunfo lá que tem dos romanos. Eles têm lá a Menorá, se não me engano, é o Arco do Triunfo, tá bom? Eu falei o nome que veio na cabeça. Que ele tem lá o desenho da Menorá, que tem tudo lá. Correto. Da Babilônia, Correto. que levaram de Israel para Roma. Não tem a arca lá. Você acha que eles não desenhariam a arca lá? Claro que desenhariam. Seria a maior vitória deles. E quando você vê ele narrando lá sobre os utensílios do templo que os babilônicos levaram, também não tem a arca lá. Não tem sobre Esdras esse registro. Não tem Neemias, não tem Daniel, não tem ninguém registra sobre isso. Se tivesse algum, nem no Talmud não tem isso. Então, se tiver, existe uma opinião. Vixe, Ravi, nem no Talmud tem isso. Existe Seria um troféu para ele. Uma opinião de um dos rabinos que diz que a arca foi cativa. Ele diz desse jeito: a arca foi cativa com Israel. Saiu para o exílio com Israel. Essa é a palavra que ele usa. A arca saiu para o exílio com Israel. Só que também não disse que foi os babilônios que levaram ela embora. Entende? Então, essa é a opinião dele. Mas não existe registros históricos sobre ela ter sido levada e destruída por Babilônia, tampouco pelos romanos. Tá ok? Então, por isso eu acho que ela foi oculta. Oculta, não entendo oculta como os cabalistas pensam oculta. Para mim, eles enterraram ela numa montanha. Esse é meu conceito de oculta, tá bom? Tá numa Ravi, é um pensamento meu. É pensamento meu. Eu digo que os anjos levaram, pronto. Aí já é mais cabalista. Eu prefiro achar que eles esconderam numa caverna e tamparam e não acharam. Aí o cara pegou pesado. Tá bem? Então é isso, gente. O nosso show de hoje. Ravi, obrigado por tudo. Shalom. Viu? Tá ok? Deixa eu cancelar aqui.